de Nehemías. Estamos nos baseando no livro de Neemias. Son 21 características del líder reformador. São 21 características do líder reformador. Discipular y según los principios y valores del reino. Discipular segundo os princípios e valores do reino. Y traer una reforma y transformación genuina a nuestras comunidades. E trazer uma reforma genuína às nossas comunidades. Es un enorme desafío que pocos líderes de la iglesia contemporánea han enfrentado plenamente. Isso são poucos que os líderes que a igreja contemporânea tem enfrentado plenamente. Este es un paradigma, el paradigma de reforma es un concepto casi olvidado, ¿no? O desconocido por las denominaciones y ministerios actuales. Isso é conceito quase esquecido. No início eu esqueci, falar esqueci. Por las denominaciones y ministerios. Esse é paradigma, é conceito quase esquecido ou desconhecido pelas denominações y ministerios. Sin embargo, nosotros vamos a ver en las Escrituras muchos ejemplos del deseo de Dios. Porém, nós vamos, meu Deus. No entanto, vamos nas Escrituras muitos exemplos de desejo de Deus de salvar e de moldar as comunidades. De modelar las comunidades, las ciudades, las naciones según su corazón. De moldar as comunidades, cidades, nações segundo o seu coração. Pero para esto necesitamos fundamentarnos en algunos ejemplos de la historia bíblica y también de la historia extra bíblica. Para isso, nós precisa de acontecer, nos alicerçar em alguns exemplos da história bíblica e também na história extra bíblica. Bueno, en la historia bíblica, bem, na história bíblica, nosotros vamos a encontrar varios ejemplos de reformadores sociales y espirituales. Na história bíblica nós vamos encontrar reformadores na história sociais, reformadores sociais e espirituais que fueron inspirados y motivados, que foram inspirados e motivados por la percepción de que lo que estaba aconteciendo en su época pela percepção do que estava acontecendo na sua época, no estaba alineado con el prumo del reino de Dios. Não estava alinhado com o prumo do reino de Deus. No estaba alineado con la voluntad de Dios. Não estava alinhado com a vontade de Deus. Voy a librarme un poco de esta estructura aquí. Vou me livrar um pouco dessa estrutura aqui. Que bom. La tendencia humana, a tendência humana es apartarse de los principios y valores del reino de Dios. É afastar dos princípios e valores do reino de Deus. Porque la tendencia del hombre natural, porque a tendência do homem natural es exactamente apartarse de los patrones del reino de Dios. É exatamente afastar dos padrões do reino de Deus. Entonces, Dios se ve en la necesidad. Então Deus vê a necessidade. Él se ve en la necesidad. Ele se vê na necessidade de restablecer el patrón. De estabelecer o padrão. Restablecer. De restabelecer. Y para eso él necesita levantar personas con un espíritu de reforma. Para isso ele precisa de levantar uma pessoa com espírito de reforma. Que pueda traer de vuelta aquello que se apartó. Que pode trazer de volta aquilo que afastou, aquele que afastou. Aquello que se apartó. Aquele que se afastou. O aquello. Ou aqueles. No aqueles. Cualquier cosa que se apartó. Alguma coisa que se afastou. De los principios y valores del reino. Dos princípios e valores do reino. Y traerlos de vuelta. E trazê-los de volta. Pero para que eso acontezca, él necesita levantar a alguien ou algumas pessoas que tenham o coração de reforma. Mas para que isso aconteça, ele precisa de levantar alguém que tem o coração na reforma.
Nosotros hemos visto eso muchas veces a través de la historia. Nós temos visto isso muitas vezes na história. La historia nos cuenta cómo Dios tuvo que levantar hombres para restablecer la justicia y la verdad. Nós vemos na história que Deus muitas vezes tem que levantar homens para estabelecer a justiça e a verdade. ¿Por qué? Porque la sociedad o la propia iglesia Porque a sociedade, a própria igreja, se apartaron de esos principios de justicia, rectitud y verdad. porque a própria igreja se afastou desses princípios de justiça, Verdad verdade y rectitud. e retidão. La Biblia dice, Jeremías dice que el corazón del hombre, Em Jeremias disse que o coração do homem el corazón del hombre es inclinado al mal. é inclinado ao mal. Entonces, Dios tiene que intentar y trabajar para disminuir los efectos del mal en una sociedad. Então Deus tem que trabalhar, tentar diminuir os efeitos do coração maligno. Por mal. ejemplo, nosotros vemos antes del diluvio lo que aconteció. Por exemplo, nós vemos antes do dilúvio o que aconteceu. La inclinación del corazón del hombre era hacia el mal. A inclinação do coração do homem era para o mal. Entonces Dios dijo, necesito, esto tiene que acabar. E Deus disse, isso tem que acabar. Entonces, Él busca a alguien, Ele busca alguém, busca una persona que pueda comunicar su corazón a la sociedad. ele busca alguém que pode comunicar o seu coração à sociedade. Y Él encuentra un hombre que es Noé. E ele encontrou um homem, que foi Noé. Y Noé está llamado a predicar, anunciar el arrepentimiento de una sociedad completa. E Noé foi chamado a pregar, anunciar arrependimento para uma nação, Una sociedad completa. uma sociedade completa. Lamentablemente, solamente su propia familia se salvó. Infelizmente, somente a sua família se salvou. Todos los demás murieron. Todos morreram. Ese es el gran riesgo. Esse é o grande risco. Que algunos escuchen, Que alguns escutem, se arrepientan se arrependam y otros no lo hagan. e outros não façam. Porque en el caso del profeta Jonás, No caso do profeta Jonas, Dios lo mandó a anunciarle la verdad a una nación, una nación bárbara. Deus mandou ele anunciar a verdade a uma nação bárbara. Una nación terrible. Uma nação terrível. De hecho, Jonás no quería ir a predicarle a esa nación. Mas Jonas não queria pregar nessa nação. Porque él sabía que el Dios misericordioso Ele sabia que o Deus misericordioso estaba extendiéndole una oportunidad a Nínive. estava estendendo uma oportunidade a Nínive. Por eso él huyó. Por isso ele fugiu. Él va, predica y la nación entera se arrepiente. E ele vai e prega. E a nação inteira se arrepende. Y Jonás, él no se quedó contento con que esa nación se arrepintiera. E Jonas não ficou contente com que essa nação se arrependesse. Arrependera. Bueno, en la historia extra bíblica A história extra bíblica nos muestra muchos casos de reforma que acontecieron. nos mostra muitos casos de reforma que aconteceu. Tenemos los ejemplos de Calvino en Suiza. Temos o exemplo de Calvino na Suíça. Cuando